Estamos aqui no Clínica Miak Talks, recebendo honrosamente o professor Décio Mion, e que vai nos falar um pouquinho sobre qualidade de vida, saúde, pressão alta. Professor, primeiro me conta, assim, não dá para contar todo o currículo, que não, a gente ficaria aqui 1 hora falando do currículo do senhor, mas me conta resumidamente qual que foi o teu foco na Faculdade de Medicina da USP. Então, eu sempre trabalhei com hipertensão. E hipertensão é uma doença que acomete muitos órgãos e tem múltiplos fatores, né? É interessante porque meu pai era otorrino. E daí todas as pessoas me perguntam, por que você não fez otorrino? Né? Eu digo, eu queria ter uma especialidade que fosse mais geral, né? Então fiz clínica. E daí, por ironia do destino, eu cuido de uma doença. Então eu trato de hipertensão, e hipertensão envolve exercício, envolve dieta. Sim, você queria fazer uma medicina mais que pegasse o ser humano como um todo. Isso. Mas no final, apesar de ser realmente um foco muito, acaba pegando o ser humano como um todo. É verdade. A hipertensão é bem sistêmica, né? Comete tudo. Então eu sempre trabalhei muito com isso, me dediquei muito a estudar a aderência ao tratamento, adesão ao tratamento. Porque você pode imaginar, hipertensão você sabe como fazer diagnóstico, como tratar, você sabe quais são as consequências do indivíduo que não trata, etc. Mas se o paciente não toma remédio, está tudo perdido. Não adianta nada. Eu falo também aqui, a gente dá o caminho, mas a pessoa vai ter que seguir o caminho que muitas vezes, se for uma cirurgia de variz, eu vou lá e tiro a veia. Mas se for uma orientação, olha, você vai ter que perder peso, você vai ter que caminhar, melhorar o alongamento da batata da perna, isso a pessoa que vai ter que fazer. Não tem jeito, ela precisa fazer, é ela que é responsável por isso. E no fundo, o mundo não sabe como convencer as pessoas a mudarem de hábitos, né? Existem algumas situações que são mais fáceis, por exemplo, pai jovem, o avô, né? Acabou de nascer o neto. Então, essas pessoas são mais fáceis de você convencer. Por quê? Porque o pai jovem se acha responsável pelos filhos, o avô quer ver os netos crescerem, né? Eu me lembro de um paciente que me procurou, tinha apneia do sono, obesidade, hipertensão, diabetes, tudo que era possível. E daí, uma canastra completa, assim. Daí eu orientei, eu sempre começo a orientar pelo exercício. Que daí a pessoa tem mais facilidade em seguir a dieta, vai dormir melhor e assim por diante. Eu sugeri para ele, ele não voltou mais, sumiu. 2 anos depois ele voltou e disse, doutor, tudo aquilo que o senhor me disse, eu vou fazer porque nasceu meu neto. Ele não voltou igual. Só que ele sabia as coisas, só que não fez nada. Não fiz nada, mas agora eu vou fazer. Sim. Porque é isso, quer dizer, você precisa descobrir qual é a motivação do paciente para viver. Isso cabe ao médico. No fundo, isso é uma arte, né? Você Sim. também, você precisa descobrir qual é a motivação da pessoa, né? E quando você descobre, dá certo. Eu me lembro também de uma psicóloga que não queria usar CPAP para a apneia do sono. A adaptação é difícil, mas É o difícil. benefício é muito grande, porque a pessoa não dormir bem, ter apneia do sono, passa o dia inteiro passando mal. Ela não tem um sono que seja reconfortante, né? Ela acaba ficando sonolenta durante o dia, etc. E eu tentando convencer e tal, daí chegou um dia ela disse, se eu não usar isso daí, eu vou ficar mais burra? Eu falei, olha, isso está ligado à cognição, você provavelmente vai ficar. Eu falei, então eu vou passar a usar amanhã. E nunca mais parou. Faltou achar, como o senhor falou, achar o que motiva a pessoa para depois ter aquele benefício. Não adianta falar assim, olha, cigarro mata. Não vai. A gente sabe que o cigarro mata, a gente sabe que o avião pode matar, só que o avião é o segundo transporte mais seguro do mundo, perde só para o elevador. A gente sabe que um monte de coisas podem matar. O carro mata, mas a pessoa não vai deixar de dirigir por causa disso, né? Um outro assunto que eu sempre estudei na faculdade foi monitorização de pressão. Porque na realidade a gente sabe que a pressão medida no consultório não reflete a verdadeira pressão da pessoa, né? Existem muitas pessoas que têm o que a gente chama de hipertensão do avental branco, né? Sim, ela fica estressada, com medo. Fica estressada. Vai medir a pressão já vai lá para cima.
E daí é recomendado que você meça a pressão fora do consultório. Exatamente essa seria a minha próxima pergunta. O que existe de tecnologia hoje para fazer essa monitoração? Porque na minha época, quando eu aprendi, uma coisa que eu usei bastante, pedia para a pessoa medir, eu fazia no receituário, eu fazia uma tabelinha, colocava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã, tarde e noite. Para a pessoa comprar um aparelho e medir e já levar para o médico. Falar, olha, você vai para esse médico aqui, mas você já vai levar essa tabela aqui. Já ajuda, né? Já chegar com essa tabelinha. Isso aí é perfeito. Mas o que existe de tecnologia hoje para essa monitoração? Então hoje a gente tem essa monitorização de pressão de 24 horas. Então você coloca uma braçadeira ligada a um aparelhinho que insufla a braçadeira e registra as pressões. E a pessoa fica 24 horas com isso, medindo a pressão a cada 20 minutos. Então não atrapalha a atividade. Dorme com o aparelho. Dorme com o aparelho. Dá para dormir tranquilo e tal. E é lógico, tem algumas pessoas que reclamam, né? Porque a pessoa que está acostumada a dormir à noite sem acordar nenhuma vez, de repente acorda uma vez, ela já acha que foi ruim. Mas aí você registra a pressão durante 24 horas e você pode avaliar se efetivamente a pessoa tem pressão alta, porque não tem médico naquela situação, ou se ela é normotensa, se ela tem pressão normal. Porque o médico, na realidade, é a pior pessoa para medir pressão e o consultório é o pior lugar para medir pressão. Hoje em dia, felizmente, tem um monte de aparelhos. Esses aparelhos automáticos, eles são precisos? São confiáveis, principalmente os de braço. Não aquele de pulso. O de pulso é menos confiável. O ideal é automático de braço. Automático de braço. E hoje existem aparelhos muito confiáveis e as pessoas medem a pressão em casa. Tem aparelho que mede 3 vezes, te dá a média. Então facilita muito, né? E eu me guio muito pela pressão que a pessoa mede em casa. Porque no consultório sempre vai dar mais alta, né? Antigamente, que a gente não tinha essa possibilidade, o que acontecia? A pessoa voltava para o consultório com a pressão alta, você dava mais remédio. Voltava de novo, você dava mais remédio. Passava mal em casa porque ficava com pressão baixa. Ficava com pressão baixa. Essa era minha próxima pergunta. Aquela pessoa que eu atendo aqui, ela fala assim, não, eu não tenho pressão alta só quando eu estou estressado, né? O que é exatamente isso? E como que o remédio ele funciona para uma pessoa que tem a pressão alta direto ou para essa pessoa que só tem pressão alta quando está estressado? Isso é real? Como é que funciona isso? Então isso é interessante, porque a pressão se eleva com qualquer emoção. A única situação que a pressão abaixa é quando a pessoa dorme. E nem todas as pessoas a pressão abaixa quando dorme. Então, na realidade, tudo que você faz, eu estou falando aqui, a minha pressão está mais alta do que se eu estivesse sentado sem fazer nada, né? Então, tudo sobe a pressão. Então, durante o estresse, é melhor não medir a pressão, porque é uma resposta natural do organismo que a pressão suba durante uma situação de estresse. Então é comum aquela pessoa que diz, olha, eu tive um contratempo, discuti, não sei o quê, fui medir a pressão, deu 18. Bom, isso é normal. Tá com a adrenalina. Se não der 18, tem alguma coisa errada. Né? Então, o estresse faz isso. E o estresse, na realidade, não causa hipertensão, ele causa essas variações de pressão. Então, durante esses momentos, o melhor é não medir a pressão e medir a pressão em repouso. Então, você me perguntou, aquele sujeito que tem a pressão sempre alta, é totalmente diferente desse que tem essas elevações de pressão de acordo com as atividades. Mas né? Tem medicamento para essa pessoa também ou não? Que de repente tem picos de pressão? Essa pessoa, na realidade, ela é normal. Porque todo mundo tem elevação da pressão quando você tem um estresse. De repente ela tem que melhorar a qualidade de vida dela. Exatamente. Ela precisa saber como mudar trabalhar esses problemas. Exatamente. Ou fazer uma terapia em casal para parar de brigar tanto, ou separar, enfim. Esse é o problema, entendeu? Porque essas pressões, quer dizer, na realidade o pico de pressão é muito raro. Você ter hipertensão acelerada, hipertensão maligna, que tem uma pressão muito alta, isso já não existe mais, né? Hoje em dia as pessoas tratam pressão, então isso é raridade. Então, realmente, o melhor é você trabalhar os aspectos emocionais ligados a essas elevações da pressão. E aquela pessoa que está tratando e de repente ela começa a ter hipotensão porque o medicamento está muito forte, então. Exatamente. Aí você precisa ajustar, né? Porque tratamento de hipertensão é tentativa e erro, é empírico. Eu não sei qual é o mecanismo que está levando a pressão alta numa determinada pessoa e não sei se o medicamento vai funcionar. Porque a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo. Pode ser sal, então é volume,
pode ser sistema nervoso simpático, pode ser renina, são hormônios, podem ser várias causas. Então a gente dá um medicamento e vê como é que a pessoa responde. Se respondeu bem, tudo bem. Se não, você acrescenta um outro, porque vai agir num outro mecanismo. E assim, usando doses baixas para evitar efeitos colaterais e agindo em vários mecanismos para controlar a pressão. E o quanto que o sal, a pessoa come um pouco mais salgado, a pressão ela responde logo ou é uma das 24 horas assim? Demora. Tanto que existe um mito que diz assim, se a pessoa está com a pressão baixa, põe uma azeitona na boca ou põe um pouquinho de sal embaixo da língua, que a pressão sobe. Não é assim. Não é assim. O rim demora umas 24 a 48 horas para reter líquido desse sal que você comeu mais. Entendeu? Então, não é instantâneo, né? Quer dizer, a pessoa come sal, ela vai levar um certo tempo para reter. É como você comer uma feijoada salgada, no domingo, na segunda-feira você vai estar morrendo de sede. Né? Daí você começa a tomar líquido até equilibrar de novo e você eliminar esse sal. Né? Agora, é importante isso. Comer pouco sal é bom para controlar a pressão. Né? E as recomendações de todas as sociedades é que a pessoa coma menos de 5 gramas de sal por dia. Essa é a minha pergunta. Menos de 5 gramas de sal por dia? É muito pouco. É nada? Não dá. Os brasileiros comem em torno de 15 gramas por dia. Né? Então não precisa chegar a 5, mas chegar umas 8. De manhã, quando eu como meu ovinho lá, eu pego o saleiro e dou aquela jogadinha. Aí eu como a metade do ovo, aí põe mais azeite e coloco de novo aquele salzinho e cai assim. Quantos gramas será que caiu ali? Ali não é muito, não. Acho que 2 gramas, 3 gramas, não mais do que isso. Nossa, mas o curioso é que existem... Começar a pesar o sal. Não. Existem pessoas... O saquinho daquele tem... 1 grama. Aquele saquinho... não, então é pouco. Então é muito menos de 1 grama que eu coloco. É pouco. Mas é interessante que essas recomendações, existem estudos feitos no mundo inteiro mostrando que menos de 5% das pessoas estão comendo menos de 5 gramas. Então, é uma ilusão você dizer para o paciente comer menos de 5 gramas. Entendeu? Você tem que dizer para ele reduzir, mas não adianta querer que ele coma muito pouco. Né? Porque o sal é um hábito e a gente acaba achando que a comida está ruim. Né? Sim. Então, se passar de 15 para 8 já está uma maravilha. Entendeu? Então, e naquele ponto, porque se a comida está sem sal, é uma percepção. Se ela está muito salgada, também é uma percepção. Naquele ponto que está normal, fica difícil saber, né? Depende do quanto que a pessoa come também, né, para você. Depende do hábito. Tudo depende do hábito. Tem gente que não experimenta a comida, pega o saleiro e... Sim. Isso aí a pessoa está comendo 30 gramas por dia. Entendeu? É muita coisa. Pessoa porque ela nem experimenta. Põe que nem azeite, assim, vai direto colocando sal. Então, o que a gente recomenda é que a pessoa que precisa comer pouco sal, cozinhe sem sal e ponha o sal na comida pronta. Aí você come pouco sal. É como você Aquela falou, pessoa põe um que precisa, que tem uma pressão alta, grave, Sim. de difícil controle, que precisa reduzir sal. Porque hoje os medicamentos controlam 90% das pessoas que têm pressão alta. Agora eu falo uma informação nipônica aqui, japonês. Quando se come comida japonesa, a gente não deve o sashimi, que é o peixe, somente o peixe, você deve colocar 30% dele no shoyu apenas. 30%. Porque se você deixar ele boiando ali, na hora que você come, você vai sentir o gosto do sal. É verdade. E não do peixe. É verdade. E o sushi, que é o que tem o arroz, as pessoas colocam sushi com arroz e aquilo enche de shoyu. Você está comendo shoyu. Você não está apreciando o sushi. Você tem que pegar o sushi, que pode ser com a mão, tá? Você vira ele, coloca também 30% do peixe no shoyu e aí você come. Isso é importante, porque as pessoas exageram no shoyu, né? O shoyu tem bastante japonês, sal. A pessoa acaba assim, se entupindo, e acaba que ela não aprende a entender o sabor da comida japonesa, da culinária japonesa, que tem que ter pouco shoyu. E também o arroz, você tem que sentir na tua boca aquele arroz, os grãos dele, que ficam colocados de uma forma assim, com a pressão e com a cola, digamos assim, correta. Se você tem aquele sushi que está todo amassado, aquilo está tudo errado. Os grãos têm que estar não amassados e você tem que sentir isso aí na boca. Faz parte da... Isso é uma arte, né? Isso é uma arte. Isso realmente... Mas as pessoas tomam muito sal
no restaurante japonês e não entendem o gosto real que nem o café também. A pessoa, o café tem que ser tomado sem açúcar para você sentir o gosto do café. Se a pessoa toma café com açúcar, então pode tomar qualquer café, porque não vai tomar açúcar. Né? É verdade. Mas há um outro aspecto interessante que eu queria comentar com você é em relação à meditação. Meditação. E a meditação está muito ligada à respiração lenta, né? E isso é muito curioso. Teve um pesquisador italiano que mostrou que você respirar lentamente abaixa a pressão. Como é que ele verificou isso? Primeiro, e a frequência cardíaca, né? Também. Primeiro, ele viu que as pessoas que rezavam Ave Maria em latim, a pressão abaixava e a frequência cardíaca abaixava. Daí ficou aquela situação, bom, então e a igreja é bom para a alma e é bom para o corpo, né? Mas aí logo depois mostraram que você recitar mantra também abaixava a pressão. Depois recitar verso grego hexamétrico também baixava a pressão e se descobriu que na realidade é a respiração lenta que faz a pressão abaixar. Ah, sim. Entendeu? Então por isso que se recomenda que a pessoa faça a respiração lenta e tal. Isso dá uma relaxada, a pessoa acalma e com isso também abaixa a pressão. Eu na minha juventude eu praticava tiro-alvo olímpico, né? De carabina de ar olímpica. E para isso você tem que baixar, o doping do atirador é baixar a frequência cardíaca. Entendi. Né? E eles medem logicamente isso aí. Então para ter uma frequência cardíaca baixa, a gente treinava, corria, né? Para que no repouso a gente tivesse uma frequência cardíaca mais baixa. E no tiro-alvo, todo aquele estresse da competição e tudo mais, a gente fazia uma respiração, né? Algumas respirações, relaxando, soltando todo... Eu imaginava sempre assim, todo o meu estresse indo embora, né? Até quando eu ia no banheiro antes de começar a competição, eu também, quando eu urinava, eu pensava, meu estresse está saindo pela urina. E aí depois eu respirava para ir baixando a frequência cardíaca, porque você dá o tiro entre uma pulsação e outra. Porque a arma, quando você realmente está no nível top, a arma ela faz... Você sente, ela mexe com pulsação. Então você pulsa e aí o tiro sai logo depois quando ele para no centro do alvo, que é uma precisão assim absurda. Quer dizer que é entre um batimento e outro. Entre um batimento e outro. Então se você tem uma frequência cardíaca mais baixa, né? Dá tranquilo. Você vai ter mais tempo de você fazer essa pontaria e dar o tiro, né? Então, dentro do esporte, o que a pressão alta ela é importante, ou quanto que sobe a pressão numa pessoa que hoje em dia tem muita gente que faz corrida, durante o esporte, quanto que está a pressão? Durante o esporte a pressão sempre sobe, a pressão máxima, a mínima abaixa. A máxima sai, por exemplo, a pessoa tem 12, ela vai para 16, vai para 15. Agora, quando você levanta peso, exercício de resistência, quando você levanta 100 quilos, a pressão vai para 300 por 200. Sério? Sério. Eu tenho até um estudo com pressão intraarterial, para não ter nenhum erro. Nós usamos catéter dentro da artéria. E é assim, é 280 por 200, são níveis absurdos. É porque também tem a questão da compressão, né? Porque eles colocam um cinto super apertado, é tudo comprimido, né? E na realidade, você vê que nas academias as pessoas não estão tendo nenhum problema, né? Então isso mostra que o sistema cardiovascular é resistente. É lógico que são jovens na maior parte das vezes, mas que a pressão sobe, muito sobe. Agora, durante o exercício, caminhada, etc., aí sobe uns 4 pontos, vamos dizer, de 120 para 160, uma coisa assim. Agora, o exercício é muito bom para ajudar a controlar a pressão. Se você faz uma sessão de exercício de 1 hora por dia, você tem 24 horas efeito dessa sessão que você fez de exercício. E isso é um tratamento, ajuda a baixar a pressão, você toma menos remédio e é fundamental a atividade física. Tem um vídeo que eu não sei se você já assistiu, chama 23.5 Hours, é de um cardiologista americano, eu acho. É interessantíssimo. Eu vou colocar o link depois aqui embaixo. Esse vídeo é fantástico, uma didática absurda, um inglês maravilhoso, é todo desenhado, aqueles desenhos rápidos, e ele explica nesse vídeo que vocês vão assistir, que é 23 horas e meia, né? Que você tem que fazer 30 minutos de low fitness por dia para você obter o melhor investimento, custo-benefício de investimento em saúde. Ele fala lá que 30 minutos de caminhada é o melhor custo-benefício, porque 60 minutos é melhor, mas não é o dobro melhor. Então a curva ela vai
o benefício vai diminuindo. Então, se a pessoa não é aquela pessoa que é muito de esporte e tal, faça 30 minutos, que ele fala que pode ser fracionado com um cachorrinho, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, né, para você ter saúde. Tem uns estudos, no vídeo vale muito a pena assistir. E ele fala também que Hipócrates, ele falou que walking is man's best medicine. Que realmente, acho que o Hipócrates, que atendia muitas pessoas, ele via lá que o carteiro tinha melhor saúde do que o padeiro, sei lá, né? E de viver muitas pessoas, ele conseguia concluir essas... Para viver muito e viver bem, você precisa fazer exercício. E caminhada é um excelente exercício. Você pode, a pessoa não tem desculpa, não tem que pagar academia, não tem que... Qualquer Nada lugar especial, você pode caminhar. Pode, não, que eu viajo muito, tá bom. Então pega, vai, dá uma caminhada de manhã e depois vai trabalhar. Isso é o ideal. Então, acho que esses aspectos são importantes para controlar a pressão. Reduzir o sal, atividade física, meditação para você ficar diminuir mais o peso. Tranquilo. O peso tem que estar no peso ideal. Isso aí, quando você perde peso, é a medida não medicamentosa mais eficaz para baixar a pressão. Perder peso. Importante. Então, perder peso é medida sem medicamento, sem nada, para normalizar a sua pressão. Porque, na realidade, quando você tem gordura abdominal, isso acaba estimulando o sistema nervoso simpático, fecha os vasos e a pressão sobe. Então, toda vez que você ganha peso, a pressão sobe, e quando você baixa o peso, a pressão cai. Tá. Bom, para fechar, eu queria uma última pergunta, que tem muitas mulheres que reclamam para mim e vêm com medo que eu tenho circulação ruim porque meu pé é muito frio. Eu explico para elas o seguinte, que eu pergunto primeiro, você tem pressão baixa? Eu tenho pressão baixa. Então, o teu corpo provavelmente contrai a periferia para que a pressão nos órgãos vitais seja um pouco maior. E com isso, como o sangue no nosso corpo, uma das funções que ninguém nunca pensa é distribuir a temperatura, como tem uma contração periférica, o pé e a mão ficam gelados. Isso é muito comum em mulher e essas mulheres todas têm pressão baixa. A minha pergunta é a seguinte, por que essas mulheres têm essa pressão mais baixa? Se o senhor concorda com essa minha explicação. É uma explicação interessante. O que ela poderia fazer? Então, é uma explicação interessante. Um dos aspectos também que faz a pressão ser mais baixa é que a maior parte das mulheres tem o braço muito fino. E o aparelho que a gente usa acaba superestimando a pressão, entendeu? Subestimando a pressão porque ele é muito fino. Então você insufla, ele logo contrai. Agora, esse aspecto é fundamental, porque na realidade o sistema nervoso está distribuindo o sangue de acordo com as necessidades. Tem menos necessidade no pé e na mão, né? Então realmente vai menos sangue para lá. Isso aí eu acho que faz muito sentido isso. Mas elas têm pressão mais baixa ou a medida que está errada? Será? Porque às vezes a pessoa também fala que se levanta rápido, tem pressão. Elas têm pressão mais baixa, com certeza. Isso é uma doença ou não? Não é doença. Pressão baixa é saúde e vida longa. Quanto mais baixa a pressão, baixa é saúde e vida longa. Quanto mais baixa a pressão, mais tempo a pessoa vai viver, porque lesa menos os vasos, entendeu? Se a pressão está mais baixa, é vida longa. Isso não é ruim. Agora, tem muita gente que acaba ficando tonta com isso, né? Então, se está quente, verão e tal, a pessoa pode até desmaiar, né? Nessas pessoas, a gente dá um pouquinho de sal. Então, essa é uma coisa que eu falo. Se você não está fazendo uma dieta sem sal total... Pode comer um pouquinho de sal que vai melhorar. De repente, daí a pessoa vai ficar mais estufada, tá certo? Tem mais volume, daí a pressão tende a se manter. E para analisar o sal, se a pessoa comer todos os dias, fazer uma comida com nutricionista em casa, sei lá, e sem sal, e temperar o sal para avaliar o quanto que ela come de sal. Isso é um bom... Isso é um bom parâmetro, dica? É uma dica muito boa. Quanto que é de novo que tem que ter? Umas 8 gramas, tá bom. 8 gramas seria um bom? É bom. Depende do peso também, né? 8 gramas, isso é lógico. Se a pessoa é muito pequenininha, seria diferente. Um pouco menos. Mas para o adulto aí de 1,70 m seria isso daí. 8 gramas por dia seria um bom. 8 gramas, é razoável. Para quem é hipertenso, abaixo de 5 então, gramas. Mas é difícil. É difícil. Mesmo para hipertenso, se comer 8 gramas, tá bom. A comida fica literalmente 30. sem sal. O que não pode é comer 30. Daí dificulta o tratamento. Mesmo com remédio, você tem dificuldade em controlar. Professor Décio, foi maravilhosa a entrevista. Muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, salvem, sigam a gente e mandem sugestões, perguntas também, sugestões de pautas de pessoas a serem entrevistadas, porque a gente aqui
está com o intuito de melhorar a saúde de todo mundo. Com certeza. E eu acho que a melhor forma é usar a internet para isso. Então, um abraço grande e muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, muito obrigado.